Eu tenho um texto que o Senhor Jesus colocou há dias no meu coração, e eu quero compartilhar com os meus irmãos. Em João 21, 15 até o 17. É um texto bem conhecido, mas eu quero que os irmãos leiam comigo. Amém? João 21, 15. A gente vai ler o 15, o 16 e o 17. O texto, na versão Almeida, acho que é Almeida atualizada, fala assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhes: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Glória a Deus. Esse texto é bem conhecido. Esse texto relata o chamado do apóstolo Pedro para a obra, o pastoreio da igreja. Esse texto também ele me confrontou durante a semana em duas coisas. Primeiro, o pastoreio. Me converti aqui na Igreja Batista Nova Aliança em 2007 e fiquei 3 anos apenas aqui. E a gente hoje tem a Igreja Batista Nova Aliança do Riozinho, que todos já conhecem aqui. Muitas pessoas investem as vidas, muitos irmãos aqui investem suas vidas lá nos ajudando. De alguma forma sempre tem nos ajudado. E eu quero mostrar até um projeto aqui. Jéssica, por favor. Esse aqui é um projeto que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias. O mês passado a gente fez algumas melhorias lá no nosso templo, e a gente comprou aquela mesa ali, ó. Uma mesa minúscula, cara. Ela dá 1,5 palmo, pequenininha assim, mas o valor dela é absurdo. Ela custou para nós até agora 8.400. E a gente é uma igreja pequena lá no Riozinho. É uma congregação da Igreja Batista Nova Aliança. A igreja, ela é cuidada pelos recursos que entra lá. Inclusive, eu e o Vino, que eu sou o líder de lá, e o Vino é o nosso pastor, que cuida do local, e eu dou a força para ele em tudo mais, a minha família. A gente não consegue esse recurso, mas Deus sempre é sobrenatural, fiel, digno de toda honra, de toda glória. Um dia ele falou assim: nós vamos comprar um templo. A gente não tinha R$5 na conta, e a gente comprou o templo lá no valor de R$65 mil, sem nem um centavo na conta. A gente comprou, pagamos em menos de 3 meses, eu acho. E agora o Senhor nos colocou esse projeto aqui, e em 20 dias a gente já quase conseguiu todo esse valor, mas ainda falta um pouco. E aí o pastor Lino falou assim: Hércules, você vai pregar, já aproveita e vende o seu peixe. Aí eu estou aqui também, se você quiser nos abençoar, está ali, ó, Igor Divino Vigilado, é o meu sobrinho, está sentado ali, cadê ele ali, ó. É o meu sobrinho, ele é o tesoureiro da igreja, e a gente está ainda nesse projeto. O Andrezão nos abençoou, tá? O Andrezão nos abençoou com 2 limpezas de ar-condicionado. A gente vai fazer aquela, não tem aquela rifinha que
que vai no celular lá, que a gente vai vendendo no dia sortia, a gente vai estar espalhando isso aí para os irmãos também, e alguém vai ganhar num valor bem simbólico, que a gente vai colocar 2 limpezas de ar. Quem não tem um ar-condicionado em casa, né, André? Fala aí. E o André nos abençoou com 2 limpezas, e a gente está lá. Cara, você vê que é a obra de Deus? Projeto missionário. E nesse projeto missionário, obrigado, Jéssica. E nesse projeto missionário, que é o Riozinho, o Senhor nos colocou para ser bênção, para abençoar, para estar lá. Moramos lá, nos convertemos aqui, fomos para lá com esse projeto, e o Senhor tem abençoado aquele lugar de forma sobrenatural. Primeiro, o Senhor nos levantou para ganhar os meus filhos, a minha esposa, e eles estão aqui, adorando ao Senhor, junto com o papai. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Lembra daquela palavra que o Senhor fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Tiaguinho está ali, mas o papai dele e a mamãe dele sonhando já, cheio de projetos, né? Serginho ali, nunca desistiu. É assim, obra missionária. Esse aqui foi um chamado de Jesus para o apóstolo Pedro. E eu quero que o seu coração seja alcançado por esse amor incondicional essa noite, colocando a minha vida também como exemplo, a vida da minha família, o meu ministério, que todos conhecem, né? Aqui, sabe como é que funciona lá, sabe como é que é. O Fred, que é bênção de Deus naquele lugar, falo: Fred, nunca desiste de nós. Quando você vai para lá, você traz alegria naquele lugar lá, e ele está ali no cantinho. Deus sabe quanto Deus tem usado o Fred naquele lugar. E o Senhor Jesus nos indagou, nos colocou, nos chacoalhou para falar desse amor incondicional, o amor que alcançou um homem de coração duro, igual o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele estava ali, já cheio de medo, né? Porque um pouco ali atrás, ele tinha sido, ele tinha passado por aquele processo ali todo de morte de Cristo. Ele dizendo que o amava: Jesus, eu te amo, quero morrer junto contigo. E de repente o apóstolo Pedro ficou com medo. Ficou com medo do ministério. Quem não já teve medo de encarar de cabeça o ministério? Irmã Célia, quem não ficou com medo? A irmã Célia tem um culto aqui que começa às 5 horas da manhã, cara. Ele fez 1 ano ou foi 2 anos agora, irmã Célia? 2 anos. Ministérios desafiadores. O apóstolo Pedro, ele ficou com medo porque era muito desafiador para ele. Quem não já se pegou com medo de algo desafiador? Ainda mais aqui no reino. No reino de Jesus. Mas Jesus chegou para ele e falou 3 vezes. Não foi para que ele lembrasse do galo que cantou lá atrás 3 vezes, não. Foi para trazer para ele um amor incondicional, que quebra barreiras, que te dá força, que te dá sabedoria para encarar os ministérios que Jesus tem para a tua vida. É um amor incondicional. Jesus primeiro ele confrontou o apóstolo. Ele falou assim: tu me amas? Antes dele chamar o apóstolo Pedro para entregar o ministério para ele, ele falou assim: Pedro, filho de Simão, tu me amas? Cara, o amor de Jesus é algo que nós devemos não só declarar, mas que nós devemos ter ele verdadeiramente. Sabe por quê? Mateus 22:37 fala assim: respondeu-lhe Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma
e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo todo mundo já sabe, é semelhante a esse, e amar ao próximo. Quando a gente aprende a amar esse Jesus, a gente vai ter um amor incondicional que nada vai nos abalar. Mas Pedro não tinha esse amor. O amor dele era superficial. O amor dele é igual, de vez em quando, a nossa devoção ao Senhor Jesus. Às vezes a gente fala: cara, eu amo de coração o meu ministério, eu amo de coração aquela igreja, mas aí tem o culto 5 horas da manhã e a gente não está aqui para provar esse amor para Ele. Aí tem o encontro com Deus, foi maravilhoso, né? O ano que vem tem mais, quero ver um monte de gente trabalhando. Eu sou apaixonado por esse ministério de encontro, não perco um. Quando o Raimundo me abraçou, ele começou a orar, eu e ele já fizemos muitas vezes isso nos encontros. Algumas vezes a gente começa a orar e a gente não termina, a gente cai bolado pelo chão, né, irmão? Com a presença do Espírito Santo de Deus. É essa presença do Espírito Santo de Deus que eu quero motivar no seu coração. Sabe por quê? Quando você, de coração, você fala assim: eu te amo, Jesus, mas de coração, verdadeiramente, que você vai largar muitas vezes aquilo que está te impedindo de amar verdadeiramente. Tem coisas que nos impedem de amar verdadeiramente o nosso Jesus. O apóstolo Pedro tinha algumas coisas que o impedia de o amar verdadeiramente, porque se ele amasse verdadeiramente, ele tinha falado, na mesma hora que alguém falou assim: ó, esse aqui caminhava com Jesus, esse aqui andava com Jesus, ele não tinha negado, ele tinha falado assim: eu andava mesmo, e eu quero morrer junto com ele na cruz também. E ele disse: não, eu não o conheço. E é esse não que a igreja de Cristo tem feito diariamente. Nós temos negado Jesus, nós temos falado da boca para fora que nós o amamos, e na hora que nós somos confrontados com as coisas desse mundo, com o inimigo, com o dedo na cara, a gente fala: não, eu não o conheço, eu não caminho com ele. E foi esse não que eu fiz há muito tempo. Sabe por quê? Porque eu comecei esse ano a fazer um seminário pastoral. Comecei esse ano, e durante 8 anos, o pastor Arlindo, todo começo de ano, me mandava mensagem: você tem que começar o seminário, porque eu quero que você seja o pastor. E eu falava assim: calma, pastor, calma. E eu me converti em 2007, e eu vinha falando esse não para Jesus sempre. O chamado, a obra estava entregue nas nossas mãos, e eu estava dizendo não. A cruz estava lá, Jesus querendo me usar mais ainda, e eu dizendo não. Eu não te conheço. E aí, o apóstolo Pedro, seguindo o meu entendimento aqui, vamos tentar entender aqui um pouquinho de uma forma diferente. A resposta do apóstolo foi apenas: Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Lembra que lá atrás, quando Jesus falou naquela ceia, se você pegar o momento de ceia aqui, de Jesus, que está lá no livro de Mateus mesmo, né? No livro de Mateus, ali um pouquinho antes da crucificação de Jesus, João 18:15, do 15 ao 27, a gente vai ver ali o momento que Jesus estava ali relatando tudo o que iria acontecer, e o apóstolo Pedro falava bem assim: Senhor, eu quero morrer junto contigo. Senhor,
aonde tu for, eu quero ir. E Jesus falou assim: Pedro, você não vai conseguir ir. A resposta do apóstolo Pedro para Jesus já foi diferente ali. Ele já falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele já mudou a forma de falar, ele já mudou a forma de expressar que ele amava Jesus. Um pouco ele estava envergonhado, sim, mas no fundo ali ele amava Jesus. E aí Jesus começa aquele momento ali. Eu creio que foi ali um período de 1 hora que Jesus fez ali aquele chamado aos apóstolos, aos discípulos. Muitos ali viraram apóstolos mesmo. E Jesus começou a tratar ali. E ele pegou quem? O cabeça. Ele pegou aquele que tinha passado por várias experiências com Jesus. Igual eu e você, vivemos várias experiências, né? A Lud é antiga aqui na igreja, mas quando eu cheguei aqui, a Lud já era antiga de igreja. Quantas experiências nós já vivemos aqui, Lud? Chamei ela não chamei não, tá, Lud? Você é uma... Quantas experiências nós já vivemos aqui? Pedro viveu essas mesmas experiências. E ele não tinha medo. Ele encarava. Se fosse para andar por cima das águas, nem que afundava, mas ele ia. Se fosse para cortar a orelha de alguém, ele arrancava da espada e cortava. Que ele fez isso. É igual nós aqui. Nós vivemos isso nessa nossa caminhada. O pastor, de vez em quando, inventa. Esses dias o Chechel inventou: vamos para São Domingo. Eu falei: meu Jesus. Aí eu falei assim: eu não quero ir sozinho não, vou ver se a Renata vai. Aí eu fiquei quieto, não quis falar para ela, né? Falei: Renata, você sabe, o Chechel quer que a gente vá para São Domingo. Eu achei que ela ia falar assim: não. Aí ela falou assim: vamos. A minha esposa. E eu embarquei nessa loucura com o Chechel. A gente fomos para São Domingo, fomos impactados lá. Os meninos subiram aqui, eu falei assim: gente, ó, vão lá que eu vou para a minha igreja. Chechel: não, vamos entrar com a gente. Eu falei: não, eu vou lá para o Riozinho, que eu quero demonstrar isso lá no Riozinho que eu vivi nesse final de semana. E essa é algumas das loucuras que a gente vive. E igual o apóstolo Pedro, vivemos diariamente essas loucuras espirituais. Mas na hora que aperta, a corda aperta, fala assim: ó, vem, eu quero medir. Jesus fala assim: agora eu quero medir o seu amor que você tem por mim. Vamos ver até que ponto é. Aí é a hora que a gente espirra, sai de lado. Como é que é essa medição desse amor? De vez em quando a gente se pega falando mal. Não, fala assim: eu vou parar de contribuir com a igreja, porque vi alguma coisa errada lá. Aí é a hora que a gente deixa de amar o lugar desse aqui, aonde os nossos filhos estão crescendo, ouvindo a palavra e sendo resgatados. Eu quero ver os meus netos entrando aqui adorando ao Senhor. Eita, agora eu cutuquei. Meu filho casou esse ano e eu acho que eles estão enjoados de ouvir eu falar isso. Eu quero neto, eu quero neto. Mas eu quero, cara, eu quero ver os meus netos adorando ao Senhor aqui, igual eu estou vendo a minha família. Quero. E o contexto nos leva a entender que o apóstolo fez uma autoavaliação sincera. Jesus, quando fez as 3 perguntas para Pedro, não foram iguais. Não foram iguais. Jesus foi tratando o apóstolo Pedro ali, em cada pergunta que ele fazia.
Você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta os meus filhinhos. Papai, você ama o seu filho? Não desista dele. Não desista do teu filho. Papai, não desista dos teus filhos. Seja um missionário lá dentro da tua casa. Seja um pastor lá. Não se canse de falar do amor de Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de abraçar, orar junto. Às vezes nós estamos aqui, mas os nossos filhos não estão espiritualmente aqui. Ou então em casa, ah não, meu filho ficou em casa hoje, não conseguiu vir. Às vezes ele estava cansado, mas às vezes ele está em casa porque ele não tem prazer de vir. Porque às vezes ele não vê em nós o prazer de adorar ao Senhor. Aí Jesus vem e pergunta: tu me amas? E aí a gente às vezes não consegue amar os nossos filhos como Jesus quer que a gente ame. Jesus está me dando algumas obras, Jesus está me dando algumas pessoas para cuidar particular. É gostoso demais isso, cara, é muito bom. Lembra daquele dia, aquela rodinha que nós fez? Não deixe de fazer aquilo, cara, continue. Rafael, continue, cara. Manda uma mensagem, fale com ele, fale com alguém. É isso que Jesus quer. Ele quer levantar mais pastores. O Arlidão está aqui, ele é uma bênção quando ele vem aqui, quando ele vai no Riozinho. Esse dia ele estava no Riozinho pregando, mas ele quer, Jesus quer levantar pastores dentro das nossas casas. Ele quer levantar pastores dentro das nossas escolas, jovens. Jesus quer te usar no horário do intervalo das suas aulas. Quer fazer você missionário. Já tem feito isso, tá? Jesus já tem feito aqui nos jovens, pregando nos horários de intervalo. Estão fazendo células, cara. O apóstolo Pedro, ele fez uma autoavaliação com aquelas 3 perguntas. E essas mesmas 3 perguntas o Senhor está fazendo conosco essa noite, para que eu e você faça uma autoavaliação. Não é noite de ceia. No dia da ceia que a gente faz aquela nossa autoavaliação. Será que eu posso? Será que eu não posso? Ou às vezes a gente pega, né? Às vezes não, toda vez a gente tem que pegar, mas aquela hora da gente fazer a autoavaliação. Então essa noite eu te convido a fazer a autoavaliação que o apóstolo Pedro fez. Naquela tarde, eles tinham acabado de comer aquele peixinho, aquele pão, e Jesus começa a falar: agora eu quero prepará-lo para o ministério. Jesus quer te preparar para obras maiores, mas Ele quer que nós começamos ali, no campo missionário, ali dentro de casa, jovens, ali na escola. Aí Ele faz, Jesus, Ele faz primeiro a restauração. Jesus restaura Pedro após a negação, demonstrando misericórdia e amor. O primeiro passo, depois daquelas 3 perguntas, foi restaurar a vida de Pedro. Jesus vai restaurar vidas aqui essa noite. Jesus quer restaurar ministérios aqui essa noite. Jesus quer restaurar o seu aprisco. Tem pessoas aqui que levantaram o aprisco e não conseguiram fazer ele ir para frente. Jesus vai restaurar o seu aprisco. Segundo, o amor. Jesus enfatiza a importância do amor como fundamento
do ministério de Pedro. Sem amor não tem jeito. Você tem que ter amor. O tema da minha mensagem é: tu me amas. Tu amas o que está fazendo. Nós amamos o que nós fazemos. Eu sou representante comercial, vendedor. Tem até um cliente ali, o Aguinaldo está ali, vi a primeira vez, ele é meu cliente. O Caio também, meu sobrinho, está ali. E eu amo o que eu faço, cara. Sou apaixonado. Às vezes eu me sobrecarrego porque eu vou tentando ir em todos os lugares e às vezes eu não consigo, mas eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. A obra de Deus também, cara, eu faço por amor. Eu sou apaixonado pelo meu ministério, pela música. Eu sou apaixonado por música. Eu vejo os meninos aqui, eu pedi para eles não saírem. Fica aqui perto de mim, porque eu sou apaixonado por isso. Eu não sabia tocar, eu aprendi a tocar. Depois de velho, eu aprendi a tocar violão. Foi coisa absurda. Eu tinha muita limitação de aprender até hoje, né? Tem um Eric que fala: pai, falo, meu filho, eu tenho muitas limitações e Jesus mesmo assim nos levantou como um ministro de louvor. De vez em quando eu falo isso, mas é verdade, eu sou surdo, ó, eu uso aparelho. Quando eu tiro o aparelho, eu não escuto quase nada. A Renata fala assim: amor, você está? Eu falei: eu estou surdo. E eu queria tocar violão, mas eu tenho uma parte do dedo que eu não tenho. Como é que toca violão sem o dedo? E aí eu sonhava em aprender a tocar violão e ser ministro de louvor, cheio dessas limitações, cheio dessas dificuldades. E eu já tinha 30 e poucos anos. E Jesus falou um dia para mim, bem aqui, sentado ali no meio, num seminário de música. O pregador falou bem assim: pastor Suzano do Ministério Ouvir e Crer, falou assim: essa manhã o Senhor está derramando unção de músicos. E eu apaguei, caí no chão, não vi mais nada. Quando eu acordei, tinha um monte de gente tentando me levantar, orando por mim. E desse dia para cá, o Senhor Jesus levantou o meu ministério. Olha a estratégia: meus filhos junto, meu sobrinho. Porque música é difícil a gente pegar, só pega no laço. E eu ando com eles para cima e para baixo. Chechel, tá vendo? Chechel também faz essa mesma estratégia. É os filhos dele. E o Fred faz filho. Mas uma das estratégias, mas isso foi um chamado que eu recebi naquela manhã ali. E eu agarrei, eu abracei isso. E eu faço com muito amor. Porque se a gente não tiver esse amor no nosso coração para fazer as coisas, cara, vai ficar tudo responsabilidade. Jesus encarrega Pedro a cuidar dos seus seguidores como um pastor que cuida do seu rebanho. Responsabilidade. Faça tudo com muita responsabilidade. Isso foi só em 3 perguntas. Jesus restaurou tudo isso na vida do apóstolo Pedro. E Ele está fazendo isso na tua vida essa noite. Ele está restaurando tudo isso. Humildade. Pedro é lembrado de sua fraqueza e necessidade de depender de Jesus. Sempre. Não tente fazer com as suas forças. Não faça com o teu entendimento, porque nós somos fracos. Eu posso ter muita sabedoria, eu posso ser o cara mais inteligente, mas sem Jesus, você é apenas um cara que fala bem, bom de oratória. Em apenas
3 perguntas, Jesus restaura um ministério de um homem de Deus. O amor de Jesus é fundamental para o ministério. Sem o amor de Jesus, essa igreja já tinha fechado. A nossa igreja lá no Riozinho já tinha fechado. Os nossos ministérios de louvores já tinham acabado. Precisamos 24 horas do amor de Jesus. E nós temos que tomar posse desse amor. E nós temos que declarar que nós o amamos verdadeiramente. A humildade é essencial para nós liderarmos. Cara, um líder mesmo, nato, ele é bem em casa, ele é bem aonde ele for, porque ele não humilha ninguém para liderar, ele não pisa em ninguém para liderar, ele lidera com humildade e respeito, e as pessoas o respeitam. Cara, o apóstolo Pedro, daí em diante, ele virou um dos caras mais respeitados e um dos homens mais usados da Bíblia. A misericórdia de Jesus é maior do que os nossos erros. Lembra que o apóstolo Pedro errou? Ele negou Jesus. Ele deixou que Jesus fosse para a cruz. Sim, Jesus tinha que cumprir as promessas, ele tinha que cumprir os mandamentos, ele tinha que cumprir as profecias de vir aqui na terra, se fazer homem, carne, pecador igual nós e morrer na cruz para nos resgatar. Sim, ele precisava passar por aquilo. Mas Pedro errou feio com Jesus. Mas a misericórdia de Jesus, quando ela nos alcança, ela anula todo o pecado, todo o erro, toda a falha do ser humano. A misericórdia de Jesus nos alcançou, ela anulou o pecado que tanto tem nos condenado. A misericórdia de Jesus nos alcançou e ela anulou a sentença que você tinha na sua vida declarada. Você estava frito, ferradinho. Mas Jesus, ele veio e mudou a história do apóstolo Pedro, e ele mudou a sua história. Ele quer te usar, ele quer usar você como um missionário, ele quer usar você como um pastor, uma pastora, ele quer usar você para falar do amor de Cristo, lá na tua casa, lá na escola, lá no Cacoal, em Rondônia, no Brasil. Ele quer fazer você um instrumento de Deus nas mãos dele. Apóstolo Pedro era erro, falho. Quando ele estava afundando ali, na palavra de Jesus, vem Pedro, por cima das águas ele veio, mas ele sentiu medo. Quem não sente medo de encarar alguma coisa? Mas a misericórdia de Jesus, ela anula todo medo. Amém? Vou repetir. A misericórdia de Jesus anula todo medo. Você pode aplaudir o seu Jesus bem alto? A misericórdia de Jesus tirou o medo que eu estava de subir aqui em cima e falar para vocês do amor de Cristo. A misericórdia de Jesus alcançou a tua vida para você ser um instrumento, mais do que vocês já são. Ai, não, eu já faço, mas Ele quer te usar mais ainda. Concluindo, buscar a nossa recompensa. Tem um texto de Isaías que fala assim, ó, Isaías 40:10 fala assim: sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Nada é em vão, nem um sofrimento, nem uma vergonha,
nem um choro, nada. A palavra de Deus fala que nada nos separará. Romanos 12, né? 12. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada.